TV Conexões, a Estação do Saber, na cobertura do Neuroeduca Festival Edição Bahia 2025. E agora o nosso entrevistado é uma pessoa que trouxe na sua fala uma sensibilidade que eu tenho certeza que você, professor, você, professora, vai se identificar muito com esse nosso bate-papo. Vou conversar agora com o professor Dalmo Araújo. E o professor Dalmo, ele teve a sensibilidade de trazer um tema cujo título da sua palestra foi Silêncios que adoecem, escutas que curam, saúde mental docente como eixo de uma escuta. Professor Dalmo, muito obrigado por receber a TV Conexões aqui conosco. E para início da nossa conversa, tá, faça para nós aí uma síntese do que é esse assunto tão importante, né, e que hoje aparentemente está tão silenciado dentro desse ambiente de trabalho do chão da escola, mas também, ao mesmo tempo, bastante pertinente e que precisamos refletir sobre ele, a saúde docente. Claro que sim. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco de um tema tão real e vivencial no chão das nossas escolas. Principalmente nós, como professores, que às vezes nós somos referências de pai, mãe, tio, avô, psicólogo, médico e daí por diante. Mas diante de tudo isso, quando eu trago silêncios, quando eu trago escutas e quando eu trago a saúde mental docente, eu quero de uma forma muito precisa dizer para vocês, nesse momento, principalmente para você, meu colega professor, de que nós não somos super-heróis. Antes de nós sermos professores, nós somos pessoas, somos seres subjetivos, individuais, e que precisamos começar a escutar a inquietude do nosso coração. São esses silêncios que às vezes nós não falamos que traz adoecimento, não só para a nossa vida, mas para as pessoas que estão em volta. Quem são essas pessoas que estão em volta no nosso dia a dia? São os nossos alunos que precisam de uma forma muito precisa de nós, quanto docentes em sala de aula. Até porque eu sempre costumo dizer que a escola, não só o mundo, mas a escola ela foi dividida em duas etapas, antes pandemia e pós-pandemia. E essa saúde mental docente pós-pandemia que eu retratei, que eu vou retratar nessa palestra agora do Neuroeduca, falando da importância do professor se escutar, falando da importância do professor buscar ajuda e falando dessa importância suprema do professor perceber onde é que está o seu limite. Ou seja, nós não somos super-heróis, nós não precisamos fazer tudo e nós não precisamos, muito menos, carregar o mundo nas costas. Dalmo, e eu, quanto professor, você está dizendo que eu não preciso fazer nada? Muito pelo contrário. Nós, quanto professores, nós já fazemos muito e vamos continuar fazendo muito, até porque nós não somos somente professores, nós somos agentes transformadores de vidas. E para que essas vidas dos nossos estudantes que estejam em nossas salas, elas precisam ser transformadas, nós, quanto professores, precisamos estar bem. Bem em todos os sentidos, de uma forma holística. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que o homem, a completude do homem, ele é um ser biopsicossocial e também, por que não, espiritual. Nós precisamos estar bem em todas essas esferas, para que, a partir daí, esse autocuidado reverbere de uma forma positiva para que nós possamos cuidar o outro. Então, é esse sentido que eu quero trazer nessa palestra. Sentido com propósito, sentido de aprender, sentido de buscar ajuda e, principalmente, o sentido de entendermos as nossas fragilidades, para, a partir dessas fragilidades, nós possamos nos cuidar, para que nós possamos melhorar nós mesmos, para melhorar o outro também. Então, é nessa palestra que eu trago esses aspectos, trago alguns vieses, trago também algumas inquietações, trago um momento de você se reconhecer quanto sujeito, até porque foi você, eu, que escolhi ser professor. E eu costumo dizer, falo um pouco do nosso patrono, que é Paulo Freire, que ele não saiu de lá da tumba e disse, Dalmo, venha ser professor, muito pelo contrário. Essa foi uma decisão minha, essa foi uma decisão sua, e foi a melhor escolha, até porque, para que nós possamos formar profissionais, todos os grandes profissionais precisam passar por mim, por você e por nós, professores. Então, uma dica que eu dou para você, se cuide, cuide de você, para que você possa estar bem para cuidar do outro. Perfeito, professor. Muito obrigado aqui por participar conosco da TV Conexões, tá? E desejo sucesso aí na sua palestra. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, espero ver cada dia mais professores cuidando de si, entendendo os seus limites, respeitando a si mesmo,
para que possa fazer uma escola melhor. Muito obrigado. Nós que agradecemos e é nós aqui da TV Conexões, aqui na cobertura do Neureduca Festival Edição Bahia 2025. Vamos lá, tem muito mais coisa para a gente ver. Eu sou o Dalmo, o Fernando já me apresentou. E é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou professor, eu vou falar de professor para professor. E isso é bacana porque a gente conhece, sabe o chão da sala de aula, o que é que acontece quando a gente fala um pouquinho a respeito de saúde mental. Hoje eu não sou apenas professor, sou psicanalista clínico também. Estou finalizando a faculdade de psicologia. E eu venho falar um pouquinho para vocês o que é essa saúde mental na escola. Do que é que tanto nós falamos, tanto nós conversamos e tantos nós vivenciamos nesse ambiente que está dividido antes pandemia e pós-pandemia. O nosso calendário, né, é dividido antes de Cristo e depois de Cristo, mas nós falamos na sala de aula hoje antes pandemia e pós-pandemia. E eu quero falar para você, professor, pai, mãe, seja quem for, de que maneira você tem vivenciado o seu dia a dia nos espaços onde você está fazendo parte. Quem é você nesse espaço? Não estou falando de profissional, estou falando de você, pessoa, de você, sujeito. Quem é você nesse ambiente? Qual é o seu papel nesse ambiente? E de que maneira você tem se permitido ser transformado, transformada para transformar outras pessoas? Cuidar dos outros não é uma tarefa fácil. E na sala de aula ou no consultório, nós começamos a perceber de que as pessoas elas estão cada dia mais necessitando umas das outras. E aí vai a pergunta: de que maneira eu tenho me cuidado para saber cuidar dos outros? E eu quero trazer para vocês uma outra pergunta. Vocês sabem o que é isso aqui? Tem ideia do que seja isso? Um tecido vermelho. Além do tecido, uma capa. Lude? Um lençol, uma toalha. Mais alguém quer arriscar? Uma proteção. Ou um esconderijo. Uma camisa. Uma capa de super-herói. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: até quando nós, quanto professores, educadores, profissionais da área de educação, de saúde, seja o que for, a gente vai continuar usando a capa de super-homem ou de Mulher Maravilha? Querendo abraçar tudo, todos, sem ter cuidado de si mesmo. Que bom que aqui nesse espaço eu vou falar para pessoas e não para super-heróis. Muito menos para super-heroínas. Eu vou falar para pessoas, para profissionais, para um povo dentro de um contexto que precisa se cuidar para aprender a cuidar. Então, diante disso, eu quero dizer para vocês que eu vou dar continuidade, mas eu vou tirar essa capa porque essa capa não me pertence. Essa capa também não pertence a nenhum de vocês. Até porque cuidar de si é um gesto político, não é egoísmo. É dizer, eu também mereço existir com inteireza. Ou seja, o que é que você está fazendo para você cuidar de você mesmo? Ah, Dalmo, mas você não sabe da minha história. Eu não quero nem saber, porque a sua história não me pertence. Me desculpe. E a sua história também, ela não pertence a outras pessoas. A sua história é a sua história. Nós, quanto pessoas, somos responsáveis por construir a nossa própria história. Apesar de nós andarmos com diversas pessoas, dentro da família, dentro da escola, no trabalho, em diversos lugares sociais, mas você é responsável por você mesmo. Não adianta a gente ficar, amanhã eu faço,
Amanhã eu me cuido. O amanhã é tão imprevisível. Hoje nós estamos aqui. Que bom que você chegou aqui bem. Que bom que eu estou aqui bem. Mas o que acontecerá daqui a 5 minutos? Você consegue imaginar do que acontecerá daqui a 5 minutos? Conseguimos até prever. Daqui a 5 minutos, Dalmo vai continuar falando até encerrar a palestra dele. Conseguimos prever, mas não conseguimos ter uma certeza do que acontecerá daqui a esse tempo. E a saúde mental docente, focando um pouquinho na escola, nós começamos a perceber de que o ambiente escolar é um ambiente que hoje em dia nós estamos andando, pisando em ovos. Com muito cuidado daqueles pequenos, daquelas pequenas que estão nas nossas salas de aula, e de que maneira a gente está cuidando e trazendo eles para cada um de nós. Se a gente não se cuida, a gente acaba abraçando aquilo que eles trazem para a gente, e dentro desse processo, a gente começa a entender um papel chamado professor. E de que muito desse papel, ele não é só considerado professor, ele é considerado como um tio, como uma tia, como um amigo, como um irmão, melhor, ele é considerado como uma referência que a criança às vezes não tem dentro da sua casa. Aí eu pergunto para vocês, de que maneira eu estou cuidando de mim, quanto pessoa, para ser essa referência para esse sujeito, para esse indivíduo que está na minha sala de aula. A Organização Mundial de Saúde, pessoal, quando eu estava pesquisando para conversar com vocês a respeito disso, ela trouxe um artigo, tem alguns artigos que eu li, que o grande índice de profissionais da educação que estão sendo afastados por questões de saúde mental estão super elevados. Estão números grandiosos. Por que isso, Dalmo? É porque as famílias não estão cuidando dos seus filhos? Também. É porque os meninos estão cada dia mais agitados? Também. É porque a gente não tem um suporte da coordenação pedagógica que deveria ter? Também. É porque a família ela não é parceira da escola quando necessita? Também. Mas um grande sintoma que a gente começa a perceber é quando o nosso corpo fala, ele traz sinais e nós não respondemos a esses sinais da maneira que precisa ser respondida. Ou seja, você, pessoa que se tornou um professor, que se tornou um psicólogo, que se tornou um terapeuta ocupacional, você, pessoa que se tornou pai, mãe, sobrinho, seja quem for, não está cuidando de si para que possa suportar toda essa carga do seu dia a dia. E esse é o grande motivo de que a gente tem muitos afastamentos pela falta do autocuidado, pela vida corriqueira que nós temos e por às vezes a gente não conseguir nem sequer se observar quanto pessoa, quanto ser sujeito individual e que precisa também ser cuidado. Quer ver uma prova disso? Não precisa responder, apenas responda para você mesmo, para também não se expor. Quem aqui consegue, pelo menos, tomar um banho de 7 a 10 minutos? Ou é aquele banho que chega muito rápido, joga água, passa o sabão? Você sabia que o momento do banho é um momento muito importante, que você, quando está passando o sabão, seja seu creme, seja você está se automassageando, você está conseguindo tocar o seu corpo, você está conseguindo liberar hormônios que proporcionem a você prazer, satisfação. Começa a liberar serotonina, começa a liberar hormônio que te traz contentamento e que te traz e se colocar no... Isso é o momento que é seu. E às vezes, esse se colocar no presente, ele se faz coletivo. Porque muitas vezes toma-se banho com a porta aberta, e às vezes adentra o filho, a filha, o cachorro, o gato. Se vacilar, até o calopsita também entra. E aquele momento ele já não se tornou um momento só você e você. Se tornou um momento coletivo, porque o coletivo é aquilo que é a partir de mais de um. Se tornou um momento a 2, a 3 e daí por diante. Então, a partir daí, gente, está na hora da gente começar a parar e se perceber
De que forma eu estou me cuidando? Eu vou trazer aqui algumas colocações, mas a nossa proposta dessa manhã, eu trabalho com vocês algumas vivências, para que a partir daí você comece a trazer algumas reflexões sobre você mesmo. Eu poderia trazer inúmeros artigos teóricos, muita coisa, mas eu acho que não cabe nesse momento. Já que no domingo de manhã nós estamos aqui, nós vamos pensar, você vai pensar em você mesmo. Você vai cuidar de você mesmo, durante esse período de 1 hora que a gente tiver aqui, uma sessão de terapia, para que a gente possa entender quais são os silêncios que estão borbulhando dentro de nós, como é que o nosso corpo está respondendo a esse silêncio, e de que maneira eu posso trazer um processo de cura para mim mesmo. Não pense em ninguém que está lá fora agora. Essa proposta que eu quero trazer para vocês é o momento de você pensar em você de uma forma plena. Não pense na escola, não pense na família, não pense nos alunos, no filho, seja quem for. Deixa lá fora. Traga o processo de pensamento pleno para você mesmo. E a partir daí, quando a gente fala na escola, muitos docentes aprenderam a naturalizar o sofrimento, acreditando que sentir-se exausto é a parte de ser professor. Mas o cansaço que se naturaliza se transforma em doença. Quantas pessoas doentes em sala de aula nós estamos vendo por aí? E às vezes, pessoal, essas pessoas que estão doentes, às vezes não é nem você somente, é a professora do seu filho também, que está com uma sobrecarga, é a professora do seu sobrinho também, que está com uma sobrecarga. E às vezes a gente começa a parar para refletir e entender o seguinte: nossa, a professora agiu dessa forma, o professor agiu dessa forma. O que é que aconteceu por trás que o professor ou a professora, aquele docente, agiu dessa forma? Será que você, quanto professor, quanto docente, você tem resposta para tudo? E por que às vezes nós nos colocamos neste lugar de que nós precisamos utilizar a capa do super-homem ou então o escudo da Mulher Maravilha? Não. Perceba você, quem é você? O que é que eu estou fazendo? Qual o sentido e qual o propósito desse sentido? Por que você está dizendo isso, Dalmo? Porque olhar para si não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência. Hoje nós não estamos mais vivendo nessa sociedade, nós estamos sobrevivendo. Porque cada dia que passa nós estamos presenciando novas situações, situações mais difíceis e novas informações, o acúmulo de informação, e a gente está trazendo tudo para aqui. E de que forma nós estamos cuidando disso aqui e que está reverberando por todo o nosso corpo? De que forma nós estamos percebendo os sinais e os sintomas para que eu possa começar a cuidar desse corpo? Ou seja, você não precisa carregar o mundo nas costas. Não faça isso. Traga para você aquilo que é apenas para você. Aquilo que é apenas seu. Dalmo, que pensamento egoísta você está falando? Não estou falando no sentido de que você não deve ajudar aos outros. Não é isso, não me interprete mal. Claro que não. Se o outro precisa de ajuda, a gente deve ajudar. Mas antes disso, a gente precisa se perguntar: eu estou pronto para ajudar o outro? Eu estou preparado para ajudar o outro? Será que a partir do momento que eu for ajudar o outro, eu também não vou trazer um estado de sofrimento maior do que eu estou vivendo? Aí sabe o que é que acontece? Eu estou colocando novamente em mim a capa do super-homem. E isso traz inquietação e vai trazendo um acúmulo, vai trazendo um acúmulo, vai trazendo um acúmulo. E quando a gente começar a perceber, algumas doenças psicossomáticas elas começam a desencadear no nosso corpo. E quando percebemos mais ainda, às vezes, já é tarde demais. Tudo começa. E isso aqui é um campo de batalha. A gente precisa entender e permear aquilo que a gente vai pensar e que, né, como dizem, né, descer para o coração, como um gesto simbólico. De que maneira a gente vai começar a cuidar desse coração para que a gente possa continuar cuidando das pessoas. Eu trouxe para vocês algumas dicas, eu trouxe até essa foto aqui, não sei se você está vendo da praia. Eu falei com o Fernando: Fernando, olha, esse tema é muito bacana, eu quero fazer lá na praia ali de baixo, que fica ali, né? Dá pra gente ir pelo hotel. Fernando: Dalmo, pelo amor de Deus, não inventa história. Eu falei: então tá bom, vou trazer só na imagem. Cuidar de si é também
cuidar da sua docência. Ou seja, antes de você ser professor ou professora, você é uma pessoa, gente. Você tem gosto, você tem vontade, você tem desejo, você se cansa, você fica irritado, você chora, você fica triste. E hoje em dia, na sociedade que nós estamos, a gente não pode ficar triste. A gente não pode chorar. A gente não pode ficar abatido. A gente precisa ser simplesmente aquela pessoa forte. E pra gente, né? Para os homens é pior ainda. Homem não chora. Inclusive Pablo canta, né? Homem não chora. Homem chora. Homem sente dor, tem fragilidades também. Se inquieta, tem medo. E tudo bem, não tem problema com isso. Mas você precisa cuidar de você mesmo quanto docente. Pratique a escuta de si mesmo. Como é que eu estou hoje? Como foi que eu acordei hoje? Às vezes a gente acorda tão chateado que a gente não sabe nem por que acordou chateado, não é verdade? Não sabe nem por quê. O que foi que aconteceu? Eu não sei. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês acordarem assim, acolha toda e qualquer emoção que você tiver. Acolha, entenda procure entender qual o motivo que você está assim. E se estiver causando incômodo, comece a se despedir dela. Não permaneça com ela. Mas está tudo bem você acordar triste. Está tudo bem você também acordar alegre. Está tudo bem você acordar abatido. Mas está tudo bem também você acordar em estado de euforia. Basta você conseguir entender quem é você naquele momento. O que é que a gente precisa começar a compreender? Que nós não podemos e não devemos viver o tempo todo triste ou o tempo todo alegre. As emoções positivas e negativas, elas permeiam dentro de cada um de nós todos os dias. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Se quiserem responder, respondam. Se não quiser, fique tranquilo. Vou falar porque não tem ninguém no meu trabalho aqui. Vou falar. Gente, me diga uma coisa. Quem nunca acordou com vontade de não ir trabalhar? Isso aí permeia dentro do coração de cada... Quando a gente começar a vir com esses pensamentos, a gente precisa entender um pouquinho o que é que está acontecendo conosco. Por que você está dizendo isso, Dalmo? Porque tem questões que realmente é só o cansaço físico. Beleza, o cansaço físico realmente a gente... Se você está cansado, descanse. Maravilha. Agora tem questões que estão voltadas para as nossas emoções, para o ambiente onde nós estamos, se aquele ambiente é tóxico ou não, se os colegas do nosso trabalho, né, que estão em nossa volta, estão trazendo um aspecto positivo, legal ou não. Começar a entender e perceber o que é que está acontecendo ao nosso redor. Uma vez ou outra, maravilha. Agora, se for de uma forma constante, se escute. Perceba quem é você, o que é que está acontecendo com você. E depois disso, você perceba o que é que está acontecendo naquele ambiente onde você está inserida. Cultive as relações saudáveis. Isso aí é bacana, mas às vezes a gente convive também com o que a gente não quer, não é verdade, gente? Mas você não precisa ser falso com você mesmo. Um exemplo, no ambiente de trabalho, você gosta de todo mundo? No ambiente de trabalho, você gosta de todos? Não. Mas eu preciso saber conviver com todos. Eu preciso ser minimamente educado para manter um bom clima organizacional. Isso é fato. Mas também eu não preciso ficar grudado o tempo todo com a mesma pessoa que eu não gosto muito, Lud. Que fica simplesmente me colocando para baixo, que fica me menosprezando, que fica me diminuindo, que fica olhando para mim com um olhar de inferioridade. Dalmo, você vai continuar cultivando uma relação com uma pessoa dessa? Não precisa. Ah, mas se eu deixar de falar fulano de tal que é minha amiga... Epa, preste atenção. A dor é sua, não é do outro. Aquilo que você sente é seu, não é do outro. Aquilo que você está sentindo como incômodo, está incomodando você, não é o outro. E uma outra dica, cuidado para você não comprar as brigas que não são suas. Porque aquilo que não é seu se torna um peso. Apesar de que nós sabemos que nós já temos, às vezes, uma carga também muito pesada. A maioria aqui são mulheres
mulheres maduras, inclusive muito bonitas vocês. Tá bom? Os rapazes também, tem alguns rapazes ali muito bonitos. Né? Eu também, apesar de ser careca. É claro, claro. Inclusive, já fizeram até uma música para mim algum tempo atrás, dos carecas. Então, pronto. Então, muito obrigado, de nada. O que é que a gente começa a perceber dentro desse processo, gente? Do cuidado dessas relações. Alguns teóricos, eles falam sobre relacionamento intrapessoal e o interpessoal. O relacionamento intrapessoal é aquele relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Eu começo a me escutar, se lembra do banheiro, do banho, quem sou eu, o que é que eu estou aqui. Começo a perceber eu mesmo. Eu não vou te dizer nada porque você sabe que a gente está em briga, né? Pronto. Relações cortadas. E o relacionamento interpessoal é todo igual. Alguns teóricos eles falam que é o relacionamento bom que eu tenho com o outro. E alguns teóricos falam que é todo e qualquer relacionamento que eu tenho com o outro, seja ele bom ou seja ele ruim. Eu prefiro ficar com esse tipo, de que é todo e qualquer relacionamento que eu tenho com o meu próximo. Se aquela pessoa não está te fazendo bem, gente, não tem porquê. Por favor. Não é uma questão de respeitar o outro. É uma questão de você respeitar a você mesmo. Eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho. Vânia ontem, na palestra de Vânia, ela foi muito feliz quando ela começou a falar de Jung. E ela trouxe alguns arquétipos. E ela falou assim, de uma forma muito implícita sobre persona, sobre self. Sobre muitas coisas que às vezes eu mascaro para que eu possa satisfazer. Quando você faz isso, você se sente bem, gente? Não responda não, é com você mesmo. Você se sente bem se mascarando, se anulando para satisfazer a vontade do outro? Aí o que é que eu digo para vocês? Muito cuidado, porque um dia a máscara cai e você não suporta aquele peso. E às vezes esse silêncio que você está vivendo, ele vem para você de uma forma muito negativa e de que você, apesar de não suportar, você pode explodir e ter um pico de crise. Por quê? Você não parou para você escutar a você? Estabeleça limites e prioridades. Gente, o não é libertador. Quem não aprendeu a dizer não, comece a trabalhar isso dentro de você. Nem sempre eu preciso ser, ó. Não. Você já jogou a capa fora. Nem sempre você precisa estar disponível. Nem sempre você precisa dizer sim. Você também não é obrigado a estar no lugar onde você não é bem para agradar, porque não vai fazer bem a você. Estamos falando hoje de um relacionamento que é de você com você mesmo. E talvez isso comece a trazer algumas inquietações dentro de vocês, comece a trazer alguns enjoos. Tem gente que pode sentir enjoo, é normal, porque você está mexendo com você mesmo aí. Às vezes, talvez o enjoo não seja do café da manhã, seja um enjoo de que você está sentindo que você está mexendo com você mesmo nesse momento. Mas você começa a refletir até que ponto eu posso estabelecer limite com o outro e quem é esse outro. Quem é essa pessoa que eu vou permitir que tenha acesso a mim mesmo? E de que maneira eu vou conseguir acessar a essas pessoas? Recarregue-se com o que te faz bem. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa que te trouxe pleno prazer? Qual foi a última vez? Pensa numa coisa que você gosta muito. Qual foi a última vez que você fez isso? Tem uma semana? Um mês? 2 meses? Não, não responda não, pelo amor de Deus. Não quero saber da sua vida. Pelo amor. 3 meses? 4 meses? Será que não sei? Não me interessa. Será que não está na hora de você começar a trazer isso para você novamente? Ah, Dal, mas o que eu adoro é viajar. Mas meu cartão está estourado. Gente, quer viajar, gosta de viajar? Pega um ônibus, um lugar mais longe da cidade, viaja. Vá analisando a paisagem. Pega um novo cartão de crédito. Depois você paga. Entendeu?
Preste atenção. Mas talvez não tenha só essa coisa que você goste de fazer. O que é que te dá prazer que você fez pela última vez? Ó, tá na hora de você retornar. Tá na hora de você começar a pensar, poxa, realmente, eu preciso voltar naquele lugar, eu preciso comer aquela comida. Inclusive as mulheres, né? Toda mulher sempre diz, eu estou de dieta. Eu estou de dieta, mas às vezes o brigadeiro proporciona prazer. Traz aquela sensação, ó, meu Deus do céu, que coisa linda. Às vezes uma comida, mas também te proporciona prazer, mas eu não vou porque eu estou de dieta. Aí eu pergunto, essa dieta é para quê? É para mostrar ao outro que eu sou com o corpo esculpido ou é por uma questão de saúde? Dá para começar a avaliar essas questões de você mesmo? Ó a conversa, ó para isso. Crê em Deus, Padre. Gatilho. Não, minha irmã, guarde o seu gatilho aí para você. Viu? Que coisa linda. Vocês conhecem a Feira de São Joaquim aqui em Salvador? Quem conhece? Feira de São Joaquim, dia de domingo. Tem samba de terreiro e feijoada. Coisa linda. Sua casa? Foi. O samba teve aqui, né? E busca o apoio profissional quando é necessário. Gente, profissional, é psicólogo, psicanalista, terapeuta alternativo, seja o que for. Não é psiquiatra. Bora começar a desmistificar essa ideia de que é coisa de maluco. Não é. Não é. É coisa de gente desequilibrada. Às vezes a gente... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma grande realidade que talvez você se identifique agora com o que eu vá falar. Aqui pode ter várias pessoas que estão em processo já de desequilíbrio e pessoas altamente desequilibradas, vivendo apenas a persona, que é a máscara. Sorrindo por fora, mas o coração tão machucado, destruído. E o que é que você pode fazer para que você possa melhorar você mesmo? Essa é a oportunidade de você olhar para dentro de você e dizer, poxa, eu mereço. Não é só quem está ao meu lado que merece, não. Não é só quem está ao meu lado esquerdo que merece também, não. Nem à frente e nem na minha retaguarda. Eu estou falando da pessoa que está no centro. Nesse caso é você mesmo. Precisa se cuidar. Precisa observar os sinais. Precisa perceber esses sintomas para que a partir daí a gente não comece a descer ladeira abaixo. E quando a gente fala de neurociência, Damasio ele trouxe uma frase bem interessante. Não somos seres pensantes que sentem, mas seres emocionais. Todo mundo sente emoção. E às vezes as pessoas dizem assim, quem tem autismo não tem emoção. Tem sim, gente, claro. Todos nós temos emoções. Emoções podem se transformar em sentimentos, e esse sentimento, se ele não for cuidado e tratado, ele pode simplesmente reverberar de uma forma ou positiva ou negativa. E a partir daí nós começamos a perceber que tudo começa no nosso... Que parte é essa daqui da frente? Isso aqui é responsável por quê? Fala aí, Andréa. Sim. E se você estiver bem, você vai conseguir? Gente, às vezes o que a gente precisa simplesmente é descansar um pouco. É parar e pensar. Vou trazer agora uma realidade das donas de casa. Tem muita mulher aqui, acredito que muitas sejam donas de casa, e que tem a jornada dupla, tripla, né? Quíntuplo, e daí por diante. Você já parou para olhar para você que você acorda, faz café, cuida do filho, cuida do marido, vai trabalhar, volta do trabalho, pega o filho, faz o café da noite, prepara a janta, prepara o almoço do outro dia, e quando você vai dormir, você já está exausta. Exausta. Dá uma época que você não sabe da minha rotina, também não quero saber, não. Mas, será que dentro desse processo da sua rotina, qual é o tempo que você tirou para você mesmo? Eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas. Será que não dá para deixar de fazer alguma coisa nesse momento para que eu possa equilibrar as minhas emoções, para que eu possa conseguir, dentro desse processo neuronal, planejar e executar tudo de uma forma plena? Será que se eu repetir o almoço do outro dia... Gente, será que se eu fizer um café mais simples, eu ganho tempo? E daí por diante. Eu trouxe apenas um exemplo mais esporádico, mas de situações que vocês podem começar a perceber dentro de vocês mesmos e que vocês podem melhorar para que você possa, talvez, dormir mais cedo. Quantas pessoas aqui têm dificuldades
de dormir, porque deita e fica pensando, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo, depois de amanhã tem aquilo lá, e daí por diante. Gente, cada dia o seu mal. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. É muito imprevisível. Podemos estar e podemos não estar. Dalma, então você está dizendo para a gente não planejar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para a gente ter cuidado com as questões da ansiedade. Porque às vezes se a gente fica muito ansioso com o que vai acontecer amanhã, a gente não consegue nem viver o hoje. E o hoje se chama presente. E esse presente é uma dádiva que é dada para cada um de nós. E o tempo passa às vezes tão rápido que a gente não se percebe. Gente, outro dia a gente já estava virando o ano. Se você rodar por Salvador, alguma cidade, você já vê que a cidade já está com decoração do Natal. Daqui a alguns dias nós estamos feliz 2026. E se vacilar, feliz já 2027. Olha como o tempo está passando rápido e nós estamos, às vezes, atropelando esse tempo dentro de nós mesmos e não estamos olhando para aquilo que nos pertence. Porque eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso cuidar do meu marido, eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso conquistar, eu preciso comprar uma terra, eu preciso comprar um carro novo. É necessário, Dalmo? Às vezes é necessário. Mas qual é realmente a sua prioridade? Será que se você correr tanto para conquistar muitas coisas, muitos bens, você não anula muitas coisas que você deveria perceber dentro de você mesmo? E que às vezes, gente, deixa eu falar uma coisa. Tudo aquilo que nós conseguimos conquistar aqui na Terra, de bens materiais, a gente vai deixar para alguém. E às vezes tem gente que corre tanto para conquistar isso, que não tem o prazer de desfrutar aquilo que correu para conquistar, porque correu tanto e não viveu o processo. Que chegar no ponto final. E quando chegou no ponto final, estava o quê? Doente. Mora no presente, mora onde nós estamos. E de que maneira vocês estão enfrentando estes processos para que a partir daí você consiga desenvolver? E eu trouxe essa imagem aqui, gente, do cérebro e do coração. E trouxe esse balancinho. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode tirar foto. Ela não vai tirar foto não, vou ficar na frente. Ó, tá disponível todo esse material no meu Instagram, depois vocês pegam, já está postado. Pessoal, é o seguinte... Oi, André. Para quê, André? Deixa eu falar. Não, estou abusando. Gente, o que é que acontece? Emoção e razão, elas precisam estar em processo de homeostase, equilíbrio. Às vezes uma pesa mais, outra pesa menos, mas a gente precisa procurar equilibrar essas questões. Por que isso, Dalmo? Porque a partir daí eu vou conseguir raciocinar e pensar melhor. Mesmo a gente andando nesse ritmo acelerado que a gente está vivendo. E aí quando a gente fala de ritmo, que ritmo é esse? Esse ritmo é o ritmo do nosso trabalho, é o ritmo que nós vivemos dentro de casa, é o ritmo que nós estamos aqui acelerados, eu tenho que chegar cedo por conta do horário das palestras, eu vou sair daqui, eu vou para o aeroporto. Gente, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Procure, mesmo com a agitação, procure viver aquele momento da agitação que você está vivendo. Pare, respire um pouco, sinta seu corpo, e siga. Porque senão, o pesquisador Richard Davidson, em 2012, ele mostra que quando vivemos emoções positivas e temos vínculos afetivos, o cérebro cria conexões, fortalecendo a aprendizagem e a criatividade. Ou seja, reforça, pessoal, tudo aquilo que eu comecei a falar com vocês, e principalmente dentro do nosso ambiente de trabalho. Se a gente não estar bem enquanto pessoa, a gente também não vai fazer nada bem em lugar nenhum. Dalma, mas você também falou que a gente não precisa estar bem o tempo todo. Claro, não precisa estar bem o tempo todo. Mas você precisa reconhecer como você está naquele momento. Naquele instante. Por quê? Mas quando estamos sob estresse constante, a amígdala cerebral ela entra em alerta e o cérebro perde a sua capacidade de se reorganizar. Ou seja, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou tão estressado, eu estou com tanta coisa e eu não consigo saber qual é a prioridade para eu começar e terminar. Já aconteceu isso com alguém aqui? Comigo também. Mas a partir daí a gente precisa parar, pensar, respirar e se reorganizar.
O que é a prioridade? Aí alguém pensou aí, Dalmo, mas tem a prioridade da prioridade. Não, eu estou falando da prioridade. Porque não adianta você tentar fazer tudo de vez e não conseguir fazer. Ou seja, o retrabalho é pior do que você fazer bem feito de uma forma mais lenta aquilo que precisa ser feito. E eu quero convidar vocês nesse momento para a gente dançar um pouco. Mas preste atenção. Como é que vai ser isso? Vocês vão levantar e vão fechar os olhos. Eu vou tocar a musiquinha aqui e eu vou pedir que você dance de acordo com o ritmo da música. Combinado? Dá um pouquinho fechar os olhos, porque às vezes tem gente que fica com vergonha, para não ficar olhando ninguém. Guarda o bendito desse celular, por favor, para não filmar os outros dançando, tá bom? Coloca seus pertences, levante-se, por favor. Ah, tá bom, Lud, tire, obrigado. Para você não ficar nervosa. Levante aí. Pronto. Levante um pouco. Quem não quiser também, fique à vontade. Mas eu sugiro que você faça esse momento. Pronto. Você pode respirar fundo mais uma vez. Puxe. Segure. Solte. Solte os ombros. Abaixe os braços. Feche os seus olhos. Escute a música e deixe seu corpo balançar através da música. Antes de soltar a música, quem quiser vir para cá pro corredor central, pode vir, pode chegar para cá para liberar espaço para o pessoal. Pode vir, pode vir. Quem quiser ir lá para o fundo também, quem quiser vir mais para frente também, fique à vontade. Agora é você e você. Se afaste do colega, se afaste, se afaste. Não precisa ficar grudado com ninguém. Esqueça quem está ao seu lado, feche os seus olhos e apenas dance de acordo com o ritmo da música, tá bom? Essa dinâmica é 4 minutinhos. Bora lá. Movimente seu corpo de acordo com o ritmo da música. Pode fechar os seus olhos, sinta a música, tira a mão do bolso, descruza os braços, relaxe um pouco. Isso. E vem samba, e vem samba. Paz ou guerra, tanto faz no amor. O que importa mesmo é o blues, o jazz. Um samba que se faz
podem voltar aos seus lugares. E agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Não respondam. Não quero saber. Responda para você mesmo. Em qual ritmo você está? Não, não quero saber não. Em qual ritmo você está? Gente, o que é que a gente pode trazer desse momento, né, de vários ritmos, várias melodias, que a gente vivenciou esse momento aqui agora? Quão acelerado às vezes nós estamos e que a gente às vezes precisa daquele momento de calmaria, para que a gente possa acelerar novamente, para que a gente possa andar em ritmos diferentes, e a partir daí a gente começar a perceber que o nosso corpo ele acompanha o ritmo da nossa vida. Ou seja, o que é que você está tentando correr atrás? Por que você está andando tão acelerado? Sendo que tem momentos que você precisa estar em estado de calmaria para que você consiga ter determinados tipos de tomada de decisão. Que ritmo é esse que eu estou andando o tempo todo acelerado, seguindo o barco, o fluxo dos outros, e naquele ditado, Maria vai? E quem é Maria nessa história? Você está indo com as outras? Ou você é Maria? De que maneira eu preciso parar, pensar e refletir? Eu não preciso disso agora. Eu preciso simplesmente olhar para mim mesmo. E o silêncio muitas das vezes começa quando o corpo pede pausa e a mente responde com culpa. Ou seja, quando nós começamos a nos perceber de que a gente não está dando conta de alguma coisa, a gente vem com aquele sentimento de culpa e de impotência. Mas será que aquilo que era para você fazer era realmente para você fazer? Ou eu comecei a carregar o mundo nas costas, começou a ficar pesado e eu não consegui enxergar aquilo que estava na linha do horizonte, porque as minhas costas começaram a pesar. E a partir daí, esses silêncios, gente, que nos causam dor, incômodo, são questões de que muitas pessoas que estão ao nosso lado, às vezes querem falar, mas você não tem ninguém para ser. Acolhe, mas não é. Se você não está bem, se você não consegue acolher suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, o que você está vivendo naquele momento, será que você realmente tem condições para você acolher o outro? E o que não é dito, não desaparece, se transforma em sintoma. Isso não é meu, Freud que diz. E quais são os sintomas que o seu corpo ele já está aparecendo e que você precisa cuidar dele mesmo? Para que você possa ser cuidado. E falando de ambiente, quando ele não acolhe as nossas emoções, aprendemos a esconder o que sentimos para sobreviver. O que é que você está sentindo nesse exato momento? Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Você está conseguindo compreender o ambiente onde você está? Ou você está aqui simplesmente por estar? O seu corpo apenas está aqui, mas a sua mente ela está? Vale a pena estar assim? Permanecer dessa forma? Ou eu preciso trazer para mim mesmo esse estado de plenitude para estar aqui de corpo e alma? Presente nesse ambiente, para que eu possa desfrutar desse momento presente. E o contrário do silêncio não é grito, é escuta. Você tem se escutado? Ouvir, inclusive, é diferente de escutar, não é verdade? Você tem se escutado? Você tem escutado aquilo que está dentro de você?
aquilo que está te trazendo angústia, sofrimento, pressão, dor, incômodo. Você tem escutado o seu próprio silêncio, para que a partir daí você possa começar a trazer um momento de cura para você mesmo. E essas escutas que curam, o que é isso? De que forma eu posso me proporcionar esse estado de plenitude, de prazer em me escutar? Ah, Dalmo, mas você não sabe como é lá em casa, eu não quero nem saber. Vocês não sabem como é a minha? Não interessa. Mas se lembra que eu falei do banheiro? Do banho? Entra no teu banheiro, vai tomar um banho, fecha a porta. Deixa a água cair. Às vezes você não quer nem tomar banho, ligue só o chuveiro e fique sentado no vaso. É verdade. Aí deixa eu falar uma coisa. Estou falando de casa. Mas e no trabalho, quando a gente não está bem, o que é que a gente vai fazer? A minha sala, você vai para o banheiro. É privativo. Ninguém vai morrer se você ficar 2, 3 minutos lá sentado, respirando, ó, tentando entrar em estado de equilíbrio para que você possa voltar bem. Às vezes no trabalho a gente tem tanta coisa para fazer, tem tanta demanda, e a gente fica sentado na mesa tentando resolver sem conseguir. Dê uma pausa, ande um pouco, leia alguma coisa que te interesse, fora daquele ambiente de trabalho, vá na rua, 1 minuto, 2 minutos, vá ao banheiro, lave o rosto, retoque a maquiagem, a maioria das mulheres, beba uma água, respire, coma um doce, converse com alguém, fale uma besteira, né? Fale alguma coisa que faça você rir. Aí eu vou perguntar para vocês, alguém aqui já usou fio dental? Hoje. Quem usou fio dental hoje? Levanta o braço, eu não usei, vou abaixar o meu. Aí eu vou perguntar, o fio dental serve para quê, gente? Limpa o quê? Não ouvi. Tá muito feio, essa turma tá muito... O fio dental limpa o quê? O fio dental limpa o quê? E se a gente não limpar os dentes, o que que acontece? Fica sujo, o que mais? Cariado, o que mais? Fedendo, o que mais? Com placa, o que mais? Um bocado de coisa. Fio dental serve para isso. Mas eu quero te trazer uma proposta, nessa manhã, de você usar o fio mental. Use o fio mental. Faça assim, vá. Faça assim. Vai, o fio mental. Pode dar risada, que é engraçado. Dê risada aí. Olhe para o seu colega fazendo, dê risada na cara dele, vá. Use o fio mental, gente. Use o fio mental para quê? Para você começar a limpar aquilo que está sujo na sua própria mente, nos seus próprios pensamentos. E quando a gente usa o fio dental, a boca ela fica limpa. Às vezes a gente usa um enxaguante, pronto. Se quiser também usar um enxaguante mental, pode usar, mas use aquilo que te traga uma limpeza, uma higiene mental. Ou seja, nem toda informação você precisa guardar. Tem coisas que você precisa ouvir e não escutar. Mas tem coisas que você precisa escutar. Mas aquilo que não for seu, apenas escute. Já ouviu o ditado? Entrou por um ouvido, saiu pelo? Beleza. A ideia é essa mesmo. Mas também não esqueça de usar o fio para que você possa trazer um processo de higienização para você mesmo. Quando alguém nos escuta atentamente, sem nos julgar, sem nos consertar, é como se uma luz acendesse dentro de nós. Dá quem disse isso? Carl Rogers. Rogers, ele é da psicologia humanista, né? A abordagem centrada na pessoa. Eu gosto muito de Rogers. E Rogers, ele traz esse processo da escuta como algo autêntico, congruente. Ou seja, eu escuto você sem julgar, eu percebo quem é você, e a partir desse momento, eu entro nesse processo de empatia. O que é empatia, gente? É eu me colocar no lugar do outro. Não, deixa de doidice. Para com isso. Ah, eu sou uma pessoa empática, eu me coloco no lugar de Andréa. Nunca na galáxia. Não. Eu sinto a dor de Andréa. Tem um bocado de gente doida pensando assim. Não é. Deixa disso. Ninguém sente a dor de ninguém, porque a dor ela é subjetiva. Eu posso entender o que é que está acontecendo com o outro, mas sentir o que o outro sente, não sinto. E esse processo empático é o que você está querendo dizer, Dalmo? Segundo Rogers,
O processo empático não é aquela, como o povo diz, que eu me colocar no lugar do outro. Não. Vem cá, Lud. Dê tua mão aqui. Suba aqui, vá. Maravilhosa. O processo empático é eu dar a mão ao outro e dizer, olha, Lud, conte comigo. Eu estou aqui com você. Vamos juntos. Isso é empatia. É eu dizer, olha, Lud, se você tropeçar, eu estou aqui para te segurar. Você não está sozinha. Eu te sustento. Ó, Lud, se você precisar de um apoio, eu estou aqui com você. Se precisar de uma ideia, eu também estou aqui. Se você quiser chorar, você tem um ombro. Mas se você quiser se alegrar, eu vou me alegrar com você também. Esse é o processo empático. É eu dizer, ó, Lud, tamo junto, a mão tá segura aqui, ó, e eu não abro. Não é eu sentir a dor de Lud. É eu perceber que Lud está sentindo dor, mas ela não está sozinha. Obrigado, pode sentar. Aí eu pergunto para vocês, quem vocês têm como ponto de apoio para apoiar e ser apoiado? Muitas das vezes nós profissionais da área da educação, nós apoiamos mais do que o que somos apoiados. Por isso que nós precisamos estar bem. E quando a gente fala desse ambiente chamado escola, a gente começa a perceber que a escola se torna possível quando o afeto deixa de ser adorno e passa a ser estrutura. Como é que estão as relações de afetividade dentro desse espaço chamado escola? Dá uma afetividade em qual sentido? Nos dois. No sentido de amorosidade e no sentido de conseguir afetar o outro. De que maneira você tem afetado as pessoas que estão em sua volta? E agora a pergunta mais interessante, que é para você mesmo. De que maneira você tem se permitido ser afetado ou afetada por coisas positivas ou por coisas negativas no ambiente em que você está inserido. E a escuta, quando praticada genuinamente, Rogers, se transforma em cura, porque ela devolve ao sujeito o direito de existir. Agora eu quero trazer uma outra proposta, já para a gente finalizar, que o Fernando já está ali olhando para mim por causa do horário. A gente está de relação cortada. Relação cortada. Né? Todos receberam a bexiga? Beleza? Encham a bexiga. Mas antes de encher a bexiga, tire tudo do colo de vocês. Tira tudo do colo e encha a bexiga. Muito obrigado. Não te pedi nada. Não te pedi nada. Encha a bexiga, dê um nó na bexiga. Se alguém não conseguir, peça ajuda ao colega ao lado, por favor, para encher a bexiga. Pronto, enche a bexiga. Dê um nó na bexiga. Hã? Aí já é um problema seu. A gente está de relação cortada, Fernando. Não fale comigo, não. Eu não pedi para ele gravar nada. Eu sei. Todos encheram a bexiga. Pronto. Quem ainda não conseguiu encher? Quem quer ajuda? Ou quem está sem bexiga? Levanta o braço. Está sem bexiga ali. Pessoal, o que é que eu vou pedir para vocês? Guarda esse celular, por gentileza, agora. Pegue a sua bexiga. Depois ele bota lá. Não te pedi nada. Preste atenção. Coloca aquela música do início, a primeira bem. Você agora vai pegar uma caneta ou algo que escreva. Agora é você e você. Se concentre agora na sua bexiga. Se concentre na sua bexiga. Fernando, ainda tem quantos minutos? Tem quantos minutos? 10. Acabou. Não. Pronto, pessoal. Eu vou pedir que vocês façam silêncio nesse momento. Façam silêncio. Esse é um momento que a gente já está partindo para o encerramento. É um ato simbólico que a gente vai fazer
Eu vou pedir que você se concentre na sua bexiga. Apenas na sua bexiga e na sua caneta. Se você não quiser escrever na bexiga, não tem problema. Mas você internalize isso que eu vou pedir na sua bexiga. Vamos fazer esse ato simbólico, já que nós falamos tanto de sentimentos, falamos de emoções, falamos de questões que mexeram às vezes muito conosco, coisas que nós já sabíamos, mas que foi talvez aflorado, ou talvez alguns gatilhos tenham sido despertados aqui nessa manhã. Se alguém quiser conversar depois, eu me coloco à disposição. Depois das 10h30, que depois eu subo para outra palestra lá em cima. Mas eu quero pedir que nesse momento, você olhando para a sua bexiga, você escreva nessa bexiga aquilo que está te causando incômodo. O que é que causa incômodo a você nesse dia de hoje? O que é que está te causando tristeza? Talvez dor. O que é que está te incomodando nesta manhã que você queira colocar nessa bexiga? Eu vou dar alguns segundos para você pensar, escrever ou internalizar esse sentimento nessa bexiga. Agora é você e você. Se concentre apenas nessa bexiga. Permita-se viver esse momento. Se você não quiser também não tem problema, só não incomode o colega ao lado. Em silêncio, por favor. O que é que está trazendo para você incômodo? Talvez tristeza, talvez angústia, talvez inquietação. O que é que está trazendo para você aquele sentimento de aceleração? Porque eu estou tão inquieto, tão inquieta, tão aflito, tão aflita. Às vezes o coração apertado, às vezes triste. O que está trazendo isso para você? Agora que você já escreveu, vou pedir que você se levante, ainda em silêncio. Se levante. Olhe para essa bexiga. E nessa manhã, comece a pensar, em cima do que você escreveu, o que você internalizou, algo que você pode melhorar em você, para que essa situação, você comece a se despedir dela. Para que você comece a trazer essa situação que está trazendo angústia, tristeza, peso, mágoa, dor. Você consiga se despedir disso. Você consiga sair daqui um pouco mais leve nesta manhã, nesta tarde, né? Neste dia de hoje. E quando eu contar 3, eu vou pedir que você levante essa bexiga. E ao você estourar essa bexiga, você vai gritar. Pode gritar. Se você quiser chorar também, não tem problema. Se você quiser sentar também, não tem problema. Mas que esse ato simbólico que a gente vai fazer aqui agora seja um momento libertador para você. Seja um momento de amadurecimento quanto pessoa, para que você possa ser melhor para você mesmo. Então eu vou pedir que você feche seus olhos, levante sua bexiga. E quando eu contar 3, você vai estourar e você vai gritar. Deixa a bexiga cair, os restos da bexiga cair, vai ao lixo. E depois a gente vai seguir, tá bom? No 3. 1, 2, 3. E como um gesto de acolhimento, abraça essa pessoa que está aí ao lado. Ninguém sem abraçar agora. Abraça essa pessoa. Sinta a energia dessa pessoa. Abençoe, quem sabe, essa pessoa.
para que ela possa se sentir acolhida por você, para que ela possa se sentir fortalecida e seguir o caminho dela com alegria, mansidão e paz. Quem já fez esse momento pode se sentar. Quem quiser continuar abraçado ainda, pode continuar abraçado. Não tem problema, mas quem já encerrou pode sentar. E a escola possível, gente? Dalmo, você falou de tanta coisa de saúde mental e não falou da escola. E essa escola possível? A escola possível, ela é feita de gente igual a mim e vocês. E a partir daí, o desenvolvimento humano, César Coe, ele fala, ele é um teórico, fala muito através da psicologia escolar. O desenvolvimento acontece nas interações que são significativas. A escola possível é aquela que escuta, que acolhe e transforma o sofrimento em sentido compartilhado, que foi aquilo que nós fizemos. Ou seja, nesta manhã nós estamos numa grande escola. Nós estamos aprendendo uns com os outros. E nós estamos compartilhando as nossas alegrias e as nossas tristezas. Que a escola seja o espaço onde a escuta precede a palavra e o humano precede o desempenho. A escola possível é feita de gente real, que sente, que se cansa, que se fragiliza e que precisa ser cuidado. Quando cuidamos de quem ensina, a aprendizagem, ela floresce. Cadê André, gente? Meu Deus. Escutar o outro é curar o mundo. Escutar a si mesmo é recomeçar. E a gente ensaiou, ela tá lá, já vai começar a música. E ela... Ah, bom. Cuidadamente, gente, não é o quê? Não é o quê? Oxe, eu não ouvi. Cuidadamente não é... Pode ser mais bonito. Cuidadamente não é... É o quê? Que hoje... André, tá acabando. Poxa, você já era para estar aqui. Vem sem tom mesmo, minha irmã. Vem sem um tom, suba, tá acabando já. É depois desse. Fica não. Vem, Andréa. Que hoje você saia daqui mais leve. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque você escolheu se escutar. E um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te. Um grande abraço para vocês. Bora, Andréia! Levanta que a gente vai cantar, pessoal! Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo peito no... Canta comigo! Eu só sei o refrão. Canta comigo. E o sol clarando nossas roupas no varal. Forte. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Uau, vem comigo. La 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 la. Eu sou pianista. La 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 la. La 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 la. Tu vens, tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Uma salva de palmas para você.